Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Hoje vamos falar um pouco sobre o que é o mapa da felicidade e como foi que eu elaborei, que eu criei, eu desenvolvi esse método. Bom, primeira coisa eu quero te contar que na vida nós temos altos e baixos. Nós temos momentos bons e momentos não tão bons assim. E o importante da vida é a gente saber extrair o melhor de cada momento. Mesmo nos momentos não tão bons ou mesmo em momentos ruins, é importante que a gente aprenda com esses momentos. O que eu posso aprender com isso? O que esse momento está dizendo para mim que eu posso modificar? E foi assim que eu consegui desenvolver esse mapa da felicidade, aprendendo com um momento que não foi tão bom assim na minha vida. Eu passei por um momento em que eu adoeci, eu tive que me afastar por um ano das minhas atividades, de tudo que eu gostava de fazer, do meu trabalho, das minhas atividades religiosas, dentre outras coisas. Por que eu adoeci? Eu adoeci por negligenciar os meus limites, por negligenciar as minhas emoções. E muita gente deve estar se perguntando assim, o quê? Uma psicóloga que negligenciou as suas emoções? Sim, porque antes de ser psicóloga, eu sou gente, eu sou pessoa como você também é pessoa. E como pessoa, eu também erro, né? E a ciência que eu aprendi, que eu utilizo como psicóloga, serve sim para mim. Mas, em muitas vezes, como ser humano, eu não me permiti usar isso. Então, como que aconteceu esse adoecimento? Por um excesso de carga, de trabalho, por um doar-se demais, por querer ajudar muitas pessoas e acabar me esquecendo de mim mesma. Então, foi assim que eu cheguei à exaustão. Eu cheguei a uma síndrome chamada síndrome de burnout. Essa síndrome de burnout é uma síndrome que acontece por esgotamento físico, mental e emocional. Justamente acontece com pessoas que se doam demais, que geralmente exercem funções, né, que são pesadas, que lidam com pessoas, que exercem várias funções e que querem dar o máximo. Então foi isso que aconteceu comigo. E aí, quando eu cheguei nessa exaustão, em que o meu corpo já não acompanhava mais tudo o que eu queria fazer, eu precisei de me afastar e ficar esse tempo, né, de molho. E nesse tempo, eu precisei cuidar da minha saúde física, emocional, né, espiritual, em todos os aspectos. E foi um tempo de muita reflexão, muita meditação, e eu procurei ajuda. E as pessoas que me ajudaram, né, dentre os médicos, eu tive também uma psicóloga, uma terapeuta que me ajudou. E ela falava sempre comigo assim, Cleide, você precisa desacelerar. Você ainda está acelerada, você precisa desacelerar. E aí, dentre as técnicas que ela foi usando comigo, os recursos e o que ela foi sugerindo para eu fazer, eu comecei então a montar esse esqueminha do mapa. Quando ela falava que eu precisava desacelerar, e aí ela me indicou a prática da meditação, que é algo que eu já fazia, mas estava meio que perdido nesse momento de tanta confusão, de tanta, né, dor que eu estava passando, não só a dor física, do adoecimento físico, mas da própria perda, de ter que parar tudo, de ter que ficar em casa, de não poder fazer o que eu mais gostava de fazer. Então, eu retomei a meditação. E aí eu fui tomando gosto pela meditação, eu fui tirando mesmo um tempo para meditar, para interiorizar, para encontrar-me comigo. E a partir dessa meditação, eu fui trazendo também algo que é nato em mim, que é até uma força pessoal que eu tenho, que é a gratidão. E eu comecei a agradecer por aquele momento, agradecer por tudo que eu estava passando, comecei a fazer o meu diário de gratidão novamente, a escrever todos os dias um motivo de gratidão, por que eu era grata naquele dia.
E assim eu fui tomando a meditação, a gratidão diária. E aí ela começou a dizer para mim assim: Cleide, você precisa de uma meta. O que você quer daqui para frente, né? Você precisa retomar o seu propósito de vida. Você precisa ter uma meta específica para que você, né, seguir por ela, porque senão você vai continuar perdida. E aí foi que eu precisei fazer, né, através da meditação, dessa interiorização, buscar o que eu mais quero nesse momento. Qual é o meu maior desejo nesse momento? O meu maior desejo era retomar a minha vida, voltar às minhas atividades, ter saúde para eu trabalhar. Então, para voltar ao trabalho, voltar às minhas atividades, eu precisava de saúde. E a partir dessa meta de ter saúde, de voltar à minha vida, eu comecei a fazer um planejamento diário. Todos os dias eu me perguntava: o que eu vou fazer hoje que me aproxima de ter saúde? O que eu vou fazer hoje na minha rotina que promove a minha saúde de alguma forma? E aí eu fui incluindo atividade física, fui perseverando na meditação, na gratidão, porque isso me dava saúde. Fui promovendo atividades de descanso, porque eu precisava descansar para ter saúde. Fui sendo fiel aos tratamentos, às medicações, porque eu precisava ter saúde. E aí, em todo esse percurso, eu fui descobrindo também que ao longo desses anos que eu fui adoecendo, um dos motivos do meu adoecimento era a falta de perdão. Primeiro, para comigo, eu não me perdoava. Eu exigia demais de mim, eu era muito perfeccionista, no sentido de ter que dar conta de tudo, não de fazer tudo perfeito, mas de ter que dar conta de tudo. E esse perfeccionismo, essa exigência alta, essa autocobrança, né, muitas vezes gerava culpa porque eu não conseguia cumprir. Então eu descobri a prática do auto-perdão. Eu comecei a fazer exercícios, escrever cartas para mim mesma, levantar quais eram as coisas que eu precisava me perdoar e a me dispor a me perdoar todos os dias. Eu preciso me perdoar, eu me perdoo, eu me liberto dessa culpa. Em seguida, eu fui percebendo que existiram pessoas na minha história que me feriram, que me magoaram, até mesmo sem ter consciência disso, e que eu carregava nas minhas costas essas mágoas, esses pesos, e não me deixavam avançar. Então eu fui trabalhando também o perdão com as pessoas e até mesmo o perdão com Deus, com a existência, com o universo, de coisas que me aconteceram e que me feriram ao longo da minha vida, de situações da vida que ocorreram. Então foi mais uma coisa que eu descobri nesse processo. E aí fui só crescendo nesse momento de meditação, de auto-perdão, de planejamento, de gratidão. E aí me veio também a bênção. Eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito esse ato de pedir a bênção para os meus pais, pedir a bênção para as pessoas mais velhas, pedir a bênção para as pessoas. E aí eu comecei também a descobrir que eu podia me abençoar todos os dias, que eu podia desejar para mim a bênção. Foi então que eu comecei a praticar isso. Eu me abençoo, eu abençoo as pessoas, eu abençoo o meu dia, eu abençoo tudo que está acontecendo comigo. Então, nesse meio tempo aí, que eu fui praticando essas coisas que são simples, mas que exigiam de mim um esforço e exigia de mim uma intenção, que era ter saúde, que era ter equilíbrio, que era retomar as minhas atividades e retomar principalmente a minha saúde, é que eu sempre fui muito criativa com essas coisas de acróstico, de palavrinhas-chave, que eu criei essa palavrinha, mapa, né? A princípio era só mapa. Depois que eu coloquei essa palavra, mapa da felicidade, porque eu descobri que isso me fez retornar à vida, retornar à minha felicidade. O M é de meditar, o A de agradecer, o P de perdoar, o outro P de planejar e o A de abençoar. E foi assim que eu construí esse método simples que você pode fazer em 5 minutos todos os dias ao despertar de preferência. Acordou, você medita, depois você agradece, depois você se perdoa, se dispõe a perdoar,
planeja o seu dia e se abençoa para viver esse dia. Muito simples, não é mesmo? Então, eu hoje trouxe para você essa história para você entender as siglas e eu vou deixar para você o e-book do Mapa da Felicidade para que você entenda melhor ainda. Então, a sua atividade de hoje vai ser baixar o e-book e ler esse e-book. E além disso, tem o áudio para você fazer o mapa dirigido comigo, tá bom? E amanhã nós nos vemos no vídeo sobre meditação, no qual eu vou explicar mais detalhes para você sobre o que é realmente meditar. Um beijo e até o nosso próximo encontro.